Você que está fazendo esse vídeo, participando desse curso conosco, eu gostaria de pedir que você pudesse contribuir com a nossa campanha para a construção da capela do nosso Colégio Mater Puríssima, onde, fazendo isso, você irá contribuir eficazmente para que toda esta questão da vida espiritual que nós estamos aprendendo, elas possam ser ensinadas e propiciadas às crianças desde a sua mais tenra idade. Deus lhe pague pela... Olá, meus amigos, bem-vindos à nossa 7ª e última aula referente aos graus de oração descritos pelo Antônio Roy Marim em sua obra Teologia da Perfeição Cristã. Eu gostaria de dizer que é uma imensa alegria para mim e acredito que para todo o Instituto Antônio Roy Marim cumprir essa fase e expor para vocês esse curso, não é? Onde nós preparamos com muito amor, com muito carinho, e nós esperamos que ele possa ter frutos na sua vida e possa ajudá-lo a crescer na vida espiritual. Então, seguindo a nossa temática, vamos tratar hoje então do 9º grau de oração, não é? Em nossa 7ª aula, denominado como união transformativa ou matrimônio espiritual. Assim vai dizer o Roy Marim: o último grau de oração, classificado pelos místicos, é o da união com Deus transformativa, conhecido também com o nome de matrimônio espiritual. Constitui a 7ª morada do castelo interior de Santa Teresa e também lhe designam os nomes de união consumada ou deificação da alma. É o último grau de perfeição classificável que se pode alcançar nesta vida e constitui um prelúdio e preparação imediata para a bem-aventurança da glória. Então vejam, este aqui então é o último grau classificatório da perfeição da alma cristã, onde a alma ela se une a Deus de uma maneira tão íntima, de uma maneira tão perfeita, não é? Que é inclusive maior e mais perfeita que todas as outras anteriores. Na verdade, o que estava acontecendo desde o 1º grau de oração, desde a entrada da alma no castelo, eram etapas progressivas, preparatórias, para que aí então a alma pudesse consumar o seu matrimônio com Cristo e assim unir-se perfeitamente a Ele. Não somente ao Cristo, mas também com a própria Trindade, com o Pai e com o Espírito Santo. E o Roy Marim então vai dizer que esta é a última classificação possível que pode ser feita. O que quer dizer para nós o seguinte: a 7ª morada, ou matrimônio espiritual, é o cume da contemplação, é o ápice da vida espiritual. Porém, existem graus dentro da própria 7ª morada. Por exemplo, a Santíssima Virgem Maria, ela chegou a um nível de perfeição muitíssimo maior que todos os demais santos que adentraram a 7ª morada. Porque a 7ª morada é o último grau classificável. Mas isso não quer dizer que dentro dela não possa haver também espaço para desenvolver esta mesma perfeição. E isso nos ajuda a entender um pouco melhor a grandeza da santidade da Virgem Maria e a grandeza da obra que Deus fez na vida dela. Como ela mesma vai dizer no Magnífica:
O poderoso fez em mim maravilhas, aquele cujo nome é santo. Outro aspecto importante nesta definição dada aqui pelo Rui Marim é que a sétima morada, ela é uma preparação para a bem-aventurança eterna. Então, o céu é ainda algo mais estupendo do que a experiência que se dá para as almas na sétima morada. E vejam o tamanho da grandeza de Deus e o quanto estudar esses assuntos da vida espiritual nos ajudam a reconhecer a grandeza de seu amor. Nós vimos ao longo de todas essas aulas que eu dei a vocês no curso, que progressivamente Deus vai se revelando à alma. Mas aqui precisamente, existe algo próprio que nas outras moradas não havia. Existe o matrimônio, uma união perfeita de Deus com a alma. Mas vejam, a grandeza de Deus é tamanha que ainda assim o céu, para essas almas que chegaram na sétima morada, ainda assim o céu será algo que superará a experiência que elas tiveram nesta vida. Isso não diminui a experiência, isso só mostra a grandeza daquilo que Deus tem para nós e que começa nesta vida, na medida em que progredimos espiritualmente. Então, para tentarmos entender um pouco melhor este grau de oração, que é o último grau de oração, vamos olhar aqui agora algumas notas do Rui Marim a respeito desta união. A primeira delas é a seguinte: transformação no amado. E aqui o Rui Marim, ele usa um exemplo do qual São João da Cruz se serve e que dá um entendimento um pouco melhor do que está acontecendo aqui com a alma. São João da Cruz vai dizer que o ferro, quando ele entra em contato com o fogo e ele vai aquecendo, chega a um ponto em que o ferro assume um teor incandescente e começa a comportar-se como o próprio fogo, porém, sem deixar de ser ferro. Então, é esta transformação que está acontecendo aqui. A alma é deificada. A alma recebe propriedades típicas do próprio Deus, porém, sem ela tornar-se Deus e, ao mesmo tempo, sem ela deixar de ser alma, né? Então, é o primeiro aspecto que a gente nota nestas almas. O segundo, a mútua entrega. E ao falar da mútua entrega, o Rui Marim, servindo-se de São Paulo Apóstolo e servindo-se de alguns santos, como Hugo de São Vítor, vai demonstrar para nós que a beleza do matrimônio da alma com Deus, ela reflete verdadeiramente aquilo que é o matrimônio em si. Então, se nós queremos entender o que é o matrimônio em si, é isto que se dá na sétima morada, nesta união plena com Deus. Agora, vejam que coisa espetacular. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo a esse vídeo ou são casadas ou acreditam ter a vocação para o casamento. Então veja que o casamento, ele não é empecilho para o matrimônio espiritual. Na verdade, o casamento é um grande treino para que as almas possam chegar ao matrimônio espiritual.
É na medida em que a alma vai progredindo no seu amor para com Deus e ela vai entendendo que ela precisa amar o seu cônjuge de uma maneira especialíssima, como o Cristo ama a Virgem Maria e como a Virgem Maria ama o Cristo, porque ali você tem o ápice do matrimônio espiritual. Assim também, nós, casados como eu, precisamos entender isso, que o nosso matrimônio, ele é um grande meio, uma grande preparação para esse matrimônio espiritual, e não um empecilho, como erroneamente muitos pensam. E é exatamente por isso que nosso Senhor elevou o sacramento, elevou o matrimônio à qualidade de sacramento, para que exatamente ele pudesse ser este caminho. Outro ponto interessante aqui que o Rônio Marinho coloca é a união permanente de amor. Então vejam, na sétima morada, no matrimônio espiritual, a alma se une a Deus de tal forma que ela nunca mais deixará essa união. Ela estará para todo o sempre unida a Ele. Talvez você já tenha tido uma experiência de uma comunhão eucarística muito profunda, muito frutuosa, onde você se vê ali unido com Jesus e você não quer perder aquilo por nada. Pois bem, a sétima morada é isso multiplicado por 100 de uma maneira perene, de uma maneira que não cessa. Inclusive a alma, quando está dormindo, ela dorme unida ao Senhor. Conforme vai dizer o livro do Cântico dos Cânticos, eu durmo, mas o meu coração vela. E não somente isso. Na verdade, a alma está em um contato, em um constante estado de oração. Ela não cessa de rezar, porque a beleza da imagem da Santíssima Trindade que ela contempla na sua alma, aquilo está eternamente presente a ela, não é? Isso só será substituído, eternamente é um termo errôneo neste caso, mas ela está perenemente presente à alma. Esta imagem só será substituída pela visão beatífica de Deus no céu. Mas é algo então em que a alma constantemente está em profunda oração unida a Jesus, sem porém deixar de fazer as demais coisas. Isto é uma coisa interessante que acontece com as almas que entram na sétima morada. Quando elas chegam lá, você olha para a vida da pessoa, aparentemente parece ser uma pessoa comum. Porém, é uma pessoa que chegou aos cumes da contemplação. E isso nós vemos, inclusive, na vida de vários santos, não é? A Superiora do Carmelo, onde Santa Teresinha do Menino Jesus estava, uma vez ao ser questionada por um padre, que tendo contato com Santa Teresinha, havia dito a ela, nós precisamos divulgar a santidade dessa menina. E a Superiora então ri, dizendo o seguinte, se formos fazer isso com ela, teremos que fazer com todas as outras. Porque a vida daquela menina, que provavelmente já tinha atingido o matrimônio espiritual, ou estava muito próximo de, era extremamente comum, como a vida das demais freiras. Então, este é um fenômeno que nós vemos que acontece com os santos de sétima morada. E isso, inclusive, explica a simplicidade aparente da Virgem Maria
nos evangelhos. Porque Deus guarda para si os seus. Um outro ponto interessante que eu gostaria de tratar com vocês é o seguinte: quando os santos eles chegam na sétima morada, segundo São João da Cruz, não é? Os santos adquirem a impecabilidade mortal. Segundo São João da Cruz e segundo Santa Teresa, os santos já não podem mais cometer pecados graves. Isso é algo totalmente impensável para a vida de um santo de sétima morada. Devido ao seu grau de união com Deus, Deus lhe dá esta graça. E é óbvio também que, ainda que eles possam pecar venialmente, esta realidade vai tornando-se cada vez mais e mais distante da sua vida. E mais uma vez, nós analisamos isso, entendemos a grandeza da Virgem Maria. Se a Virgem Maria é aquela que chegou não só nos mais altos cumes da contemplação, que é o matrimônio espiritual, mas foi aquela que chegou no máximo grau do próprio matrimônio espiritual em si, é óbvio que pecados graves, e inclusive veniais, e inclusive perfeições, não poderiam fazer parte de sua vida. E um raciocínio muito semelhante pode se aplicar também para São José. Vejam como que o estudo da espiritualidade nos ajuda a entender melhor a obra de Deus na vida dos seus santos, na vida da Igreja e naquilo que Ele quer fazer em nossa vida. Então, vamos ver agora os efeitos que esta oração traz, não é? O primeiro deles, morte total do próprio egoísmo. São Francisco de Sales dizia que quando uma pessoa morre, o egoísmo ainda permanece ali por 1/4 de hora, não é? De tal forma que o egoísmo foi impregnado em nós através do pecado original. Então, aqui na sétima morada, há a morte total do egoísmo. E é exatamente isso que constitui o matrimônio espiritual. É Deus que se entrega à alma, e, óbvio, em Deus não há rastro de egoísmo, mas é a alma também que se entrega a Deus. E ela só pode se entregar a Deus uma vez que todo o egoísmo foi aniquilado de dentro dela. E isso lança luzes, inclusive, para o nosso casamento. A dificuldade do nosso casamento, se há, não deveria haver, mas quando as pessoas passam por problemas dentro do casamento, o problema não é o dinheiro, o problema não são as doenças, o problema não são as contas, o problema não é o defeito do cônjuge, o problema reside numa coisa que nós trazemos em nós, que é a sequela maior do pecado original, chamada egoísmo. Como nós vencemos esse egoísmo? Com uma coisa chamada oração. Com uma coisa chamada prática das virtudes teologais, em uma realidade chamada oração. Amando Cristo, amando a nosso Senhor, nos aproximando cada vez mais desse matrimônio espiritual, sabendo que quanto mais próximo dele estamos, mais e mais esse egoísmo vai morrendo em nós, e mais capazes nós nos tornamos de nos doar ao cônjuge, aos filhos e a todas aquelas pessoas maravilhosas que Deus colocou em nossa vida. O segundo ponto, ou efeito, é a glória de Deus, única preocupação. Então a alma só tem essa preocupação em mente,
a maior glória de Deus. Era este, inclusive, o motivo que levou Santo Inácio de Loyola a criar a Companhia de Jesus, que seja para a maior glória de Deus. E é exatamente isso que nós vimos no nosso primeiro ou segundo encontro, quando tratamos da oração do Pai Nosso. Santificar o nome de Deus quer dizer desejar a Deus toda a glória. Isto se realiza, a primeira petição do Pai Nosso realiza-se perfeitamente na vida dessas almas, que preocupam-se única e exclusivamente com a glória de Deus. Terceiro ponto, um grande desejo de padecer, porém sossegado e tranquilo, inteiramente subordinado à vontade adorável de Deus. Então aqui as almas elas adquirem um amor todo especial pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e aceitam com paciência todas as cruzes, todos os padecimentos que são submetidas, aos quais elas são submetidas. Lembro aqui agora um exemplo muito claro de São Padre Pio, que num determinado tempo de sua vida foi impossibilitado de atender confissões. E nós sabemos o quanto Deus servia-se de São Padre Pio de Petreutina no ministério das confissões. Padre Pio acata isso serenamente, submetendo-se à vontade de Deus. Gozo nas perseguições. Então a alma que chega aqui, ela começa a ter gosto pelas perseguições. Interessante que aqui o Royo Marim narra um fato da vida de Santa Teresa, que se alguém queria adquirir a afeição de Santa Teresa, bastava humilhá-la, bastava persegui-la. E aquelas pessoas que assim o fizessem, contraíam da santa uma terna afeição. Então nós vemos o nível de perfeição que as almas de sétima morada elas chegam. De fato, nelas se cumprem aquilo que nosso Senhor diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Outro efeito, zelo ardente pela salvação das almas. Veja, Santo Inácio de Loyola, ele dizia para Nosso Senhor que ele preferiria passar alguns anos a mais nesta terra, mesmo sabendo que se ele passasse esses anos a mais, a sua salvação estaria em perigo, desde que com isso ele conseguisse levar mais almas para Deus. E nós vemos isso também no próprio São Paulo, que dizia que, se possível, ele preferiria ser anátema de Cristo, ou seja, ser condenado, se para isso Deus pudesse salvar os judeus. Veja a grandeza do amor, do zelo pelas almas que estas almas adquirem. De onde vem este zelo? De sua perfeita união com a Santíssima Trindade. Desprendimento de todas as coisas criadas, anseio por solidão, ausência de securas espirituais. Então veja, aqui a alma desprende-se totalmente das coisas terrenas. Um caso interessante na vida de Santa Teresa, ela por um tempo teve muito contato com uma senhora de muitas posses. E certa vez Santa Teresa, para que ela pudesse abrir o convento de São José de Ávila, reformado, ela estava passando por muitas perseguições. Então essa senhora levou até a sua casa e começou a mostrar para ela
as mais lindas joias, os mais lindos brilhantes, os mais lindos diamantes. E Santa Teresa diz, narrando o ocorrido, que quando via aquelas coisinhas mínimas, ria dentro de si, em comparação daquilo com a grandeza de Deus que ela contemplava. Então, de fato, este mundo, as coisas deste mundo, tornam-se esterco para essas almas. E elas começam, então, a ter ânsia por solidão, por estar a sós, por gozar dessa trindade, desse Deus que não a deixa por um instante e que constantemente a está amando e ela constantemente de volta está amando a Ele também. Paz e quietude imperturbáveis. Vejam, nada abala a alma que entra na sétima morada. Aconteça o que acontecer. Vejam que nós vivemos em um mundo de instabilidade, doenças, problemas econômicos, iminências de guerras. Mas vejam que a alma que chegou nesse estado, nada mais abala o seu espírito. É óbvio, isso não é uma atitude de isolamento da sociedade e que o mundo se perca. Nós acabamos de ver aqui que um dos aspectos dos santos que chegam na sétima morada é o seu zelo pela salvação das almas. Mas elas não se perturbam, elas não se inquietam, aconteça o que acontecer, inclusive com elas mesmas. A ausência de êxtases e arroubamentos. Na sétima morada, ou no matrimônio espiritual, 9º grau de oração, nós vemos que aqueles fenômenos que nós vimos no encontro anterior, eles praticamente deixam de existir. Isso quer dizer o quê? Que Deus deixou de comunicar-se intensissimamente à alma? De modo nenhum. A intensidade é ainda maior. Porém, eu quero que você entenda isso que eu vou dizer aqui agora. No matrimônio espiritual, existe uma mudança na alma, ou seja, na essência desta alma, da própria natureza humana, uma mudança de ordem substancial. E essa mudança de ordem substancial garante com que Deus se comunique à alma de um modo ainda mais intenso, sem causar-lhe êxtases e arroubamentos. Esta é a grandeza do matrimônio espiritual. E o Rui Marinho, então, narra como é a morte dos santos de sétima morada. E aqui ele vai dizer que os santos de sétima morada já não morrem mais por idade e já não morrem mais por enfermidade. A sua morte constitui uma doce passagem para a contemplação daquilo que eles já, de uma maneira prévia, porém não igual, estavam contemplando em suas almas quando chegaram nos cumes da contemplação. Então a sua morte é uma passagem doce, suave, para gozar as coisas celestes. E nós vemos casos surpreendentes na vida dos santos. São Paulo da Cruz, um dia, estava acamado, prestes a morrer, e de repente chega a ele a notícia de que o Papa solicitava sua presença em Roma. Ele simplesmente se levanta, veste as roupas e dirige-se até o Papa. Não é? Então nós vemos que a ordem, o corpo, já não está mais submetido à ordem natural deste mundo. O corpo, ele contraiu um princípio daquela ressurreição
que será dada na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós vemos expresso pela maneira como os santos de sétima morada deixam esta vida. E para terminar, o último ponto que o Roio Marim coloca nesta parte é o seguinte: todos podemos chegar a estas alturas. O Roio Marim não faz exceção. Inclusive, baseado em São João da Cruz, Roio Marim vai nos dizer o seguinte: que as almas que chegam na sétima morada, elas, e somente elas, têm a certeza de não passar pelo purgatório. E o raciocínio do Roio Marim, então, é o seguinte: a não ser que nós pensemos que Deus quer o purgatório para todas as pessoas, a não ser que nós pensemos isso, nós não acreditaremos que Ele quer a sétima morada para todos nós. Não é? Esse é o raciocínio lógico que o Roio Marim faz. Então, disso nós vemos que Deus, Ele não quer, a priori, a princípio, que as almas passem pelo purgatório. Ele quer que elas possam ir direto para Ele no céu. Mas para que isso aconteça, elas precisam então chegar na sétima morada. Então conclui o Roio Marim: Deus quer dar a união transformativa para todas as almas. Vejam, meus amigos, com isso então, nós concluímos a nossa exposição dos 9 graus de oração do Roio Marim, distribuídas, curiosamente, em 7 encontros. A princípio nós não havíamos planejado isso, mas aqui está descrito todo o itinerário da vida espiritual. Então, que você possa fazer essas aulas, refazê-las, anotá-las, estudá-las, ler o Roio Marim, e que isso possa ajudar você a crescer e a ter frutos abundantes na sua vida espiritual. Obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar a todos nós através da intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem e Santíssima Maria.